Bom dia, turma! Beleza? Então, hoje nós vamos dar sequência ao capítulo que nós estamos estudando, capítulo 3. Hoje nós vamos falar da página 57. O título é A Etnia Indígena, ou seja, a população indígena. Nós vamos falar um pouquinho, de como que essa população indígena, ela é hoje espalhada no Brasil, como que funciona. Existem alguns indígenas que são isolados, outros já conseguem ser integrados, onde a maioria deles habitam, tá? É isso que nós vamos estudar aqui. O livro de vocês diz o seguinte: existem aproximadamente 820 mil indígenas no Brasil. Então, 820 mil índios ainda no Brasil, o que representa cerca de 0,47% da população brasileira, Boa parte dessa população indígena, ela fica concentrada na Amazônia, tá? Especialmente lá no estado do Amazonas, viu, pessoal? Embora existam diversos, inúmeros grupos indígenas, também no Nordeste e no Centro-Oeste do país, mas boa parte fica onde? Lá no estado do Amazonas. O livro de vocês diz assim: há vários tipos de sociedades indígenas, como culturas, Existem várias sociedades. Existem indígenas com culturas diferentes, com idiomas diferentes, valores diferentes, mitos diferentes, regras para casamento diferentes, arquitetura de residência também diferente. Reconhece também que existe um grupo de 215 indígenas no país. Existe 215 grupos diferentes de indígenas no país, com 170 grupos que têm línguas distintas, línguas diferentes da que a gente fala, tá? O livro de vocês fala também assim: há certa variedade também no que se refere ao grau de contato com a sociedade nacional. Da mesma forma que existe sociedade indígena que tem línguas distintas, que tem culturas distintas, também existem indígenas que têm o quê? Contato diferente com a sociedade. Eles são separados em 3 grupos indígenas, que são o grupo isolado. Esses são indígenas que têm contatos raros e acidentais com as pessoas civilizadas, conosco, tá? Existe um segundo grupo que é chamado de interligado. Esse grupo de indígenas, eles já experimentam falar em português, tá? E até trabalham na cidade convivendo com alguns portugueses, Com alguns brasilienses, Que somos nós, brasileiros. E também tem o terceiro grupo, que é o contato intermitente ou contato permanente, que seja o quê? Aquele que tem contato diário com os brancos, tá? O livro de vocês ainda diz: o importante, contudo, é a preservação da cultura indígena e do sentimento de pertencer e pretender continuar pertencendo a uma sociedade específica com tradições e costumes próprios. Então, nós temos no Brasil, indígenas, índios espalhados, com culturas diferentes, sociedades diferentes, arquiteturas diferentes, línguas diferentes, que interagem com a população brasileira e também que não interagem, tá? O grande problema dos indígenas no Brasil é a terra. O problema deles aqui é a terra. Por quê? Depois de ocupar, desde tempos ancestrais, todo o atual território brasileiro, até a vinda dos colonizadores portugueses, perderam suas terras ao longo do tempo. Com isso, ocorre ainda hoje, embora de forma bem menos intensa. Em 1973, o governo brasileiro criou o Estatuto do Índio e se comprometeu a demarcar todas as terras indígenas, estabelecer limites, reconhecê-los, para garantir a sua proteção em um prazo de 5 anos. O tempo passou, mas pouco foi feito.
Apenas 10% dos grupos indígenas, aproximadamente, têm suas terras demarcadas ou legalmente asseguradas. O que acontece? O único problema dos indígenas no Brasil hoje é o quê? É ter a sua terra, porque eles vieram ocupar a terra, vieram que o governo e fizeram eles desapropriar. Criaram uma lei por 5 anos onde assegurava que esses indígenas eles poderiam que ficar na terra. Só que com o tempo passou, esses 5 anos passaram, muitos deles perderam que suas terras. É como o livro fala, apenas 10% do grupo indígena tem as suas terras demarcadas, o resto perderam as suas terras para o governo, tá, pessoal? O livro de vocês, na página 58, ainda fala assim, ó. Em 2010, existiam cerca de 611 áreas indígenas no país, que juntas correspondem a 3% do território nacional. Contudo, somente pouco mais da metade delas foram demarcadas, ou seja, 300 áreas indígenas foram demarcadas, sendo que eram 611, né? Foram demarcadas e regularizadas, ou seja, metade, 300 população indígena perdeu sua terra, porque ela não foi demarcada e nem regularizada. E segundo levantamentos realizados pela Fundação Nacional do Índio, que é o chamado FUNAI, um órgão estatal, cerca de 70% dessas terras estavam parcialmente invadidas por grupos de madeireiros, fazendeiros, poceiros e garimpeiros. Então existia em 2010 611 áreas indígenas. Metade dessas áreas, elas não foram demarcadas, não foram regularizadas e foram invadidas por madeireiros, fazendeiros, poceiros e garimpeiros.